Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos hoje para o capítulo 10 deste livro, Os Mensageiros. O capítulo 10 se chama A Experiência de Joel. Lembrando que esse livro é muito importante para a leitura de você, que é espírita, que está estudando sobre a mediunidade, que faz reflexões sobre a vida, sobre a responsabilidade que assumimos, que pensa sobre a necessidade da transformação. Todos nós temos uma programação espiritual. Antes de reencarnarmos, já traçamos os nossos objetivos, o nosso propósito de vida. E muitas vezes, quando tomamos conta do nosso corpo material, na psicosfera densa que a Terra possui, nos esquecemos do nosso maior propósito, dos compromissos com os espíritos amigos antes do nosso reencarne. Portanto, é muito interessante a leitura desse livro. Então, nesse capítulo 10, que se fala a experiência de Joel. É uma lição muito interessante a de Joel. Então, André nos conta que ele estava lá ainda no centro de mensageiros, ele estava conhecendo inúmeros companheiros que haviam se preparado no centro de mensageiros para o reencarne. Então Joel lhe narra que ele passou por um tratamento especial, um tratamento magnético para aguçar as suas percepções, para que ele pudesse reencarnar e vivenciar a experiência necessária para o seu aprimoramento espiritual. Mas Joel sorriu, contando a sua narrativa, e disse que ele não perdeu a sensibilidade, mas ele utilizou de forma indevida. André pergunta para Joel: perdeu as realizações tão só em virtude da sensibilidade adquirida? E Joel responde: não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso desse talento. E ele então começa a contar: meu amigo compreenderá as dificuldades. Eu reencarnei com um cabedal desta natureza para auxiliar os outros, mas me perdi. E me perdi pela vaidade. Deus concede sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros e fixar perigos e vantagens no caminho. Porém, ao inverso do que havia programado, utilizei dessa lente maravilhosa no mistério particular, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício ao semelhante. Ao primeiro chamado da esfera superior, fui apressado. Eu sentia intuitivamente o coração repleto de minhas promessas em nosso lar. Espalharia longe a vibração e todas essas sensações que eu sentia o amparo dos amigos espirituais. Porém, quando descobri, lembrei-me de toda a minha penúltima existência, quando envergara a abatina sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o álcool que embriaga os sentidos. Vejam, meus irmãos, como é delicado o processo da mediunidade, os talentos a que nos propomos executar, sempre em prol do próximo. Nenhum talento, nenhum tipo de mediunidade que temos se serve para a nossa vaidade, para o nosso interesse pessoal. Ao contrário, a nossa mediunidade serve para auxiliar
os nossos companheiros. Ele tem um objetivo muito maior do que o nosso interesse pessoal. E muitas vezes nós nos equivocamos a utilizar de forma indevida. E ele conta que desenvolveu-se a clarividência, mas ele não estava satisfeito, senão em rever os companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Ele impunha a si mesmo a obrigação de localizar as pessoas que haviam convivido com ele naquele momento tão doloroso da história que é a Inquisição Espanhola. Ele queria saber, era curiosidade, ele queria saber quem foram essas pessoas, o que aconteceu. E ele começou numa busca implacável, além de perguntar aos espíritos, além de querer saber mais do que lhe era permitido, ele fez muitas pesquisas, né? Ele tinha contatos na Espanha e ele começou a trocar essas experiências e esses contatos para obter maiores informações. Ele perdeu um tempo enorme fugindo dos companheiros que vinham pedir atividades no bem do próximo, mas ele ficava preocupado as questões da Espanha, do que tinha acontecido, esqueceu-se do que era mais importante do seu propósito. E ele ainda comenta, não faltaram generosas advertências. Frequentemente os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta. Mas eu não tinha interesse em ajudar. Eram os órfãos que precisavam de auxílio. O ambulatório começava a nascer. E todos os serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça e sexta-feira. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento, conforto aos feridos da sorte. Deixou levar pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu interesse pessoal. Ele chegou mesmo a reconhecer o senhor Higino de Salceno, que era um grande proprietário de terras e que havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha e era um grande amigo do Joel. Ele também conheceu, revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Vejam que ele se deparou com um companheiro do passado que já estava vivenciando essa prova, essa expiação do passado. Deveria ser para o Joel um despertar para que ele modificasse a forma como estava conduzindo a sua mediunidade. Mas nem isso foi suficiente para que ele pudesse despertar. Ele conviveu, ele diz, perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Vejam só que o destaque que eu faço, que eu não me lembrava mais dessa situação quando li esse livro, Os Mensageiros, mas ela é muito interessante porque ele carregou para a esfera espiritual, quando ele retornou para a pátria espiritual, retornou no centro de mensageiros, ele carregou uma situação psíquica de alucinação decorrente do esforço que ele realizou, do esforço em querer saber mais, em querer descobrir mais do que Deus lhe permitiu. Esse esforço lhe causou uma lesão no perispírito. Então ele tinha inúmeras alucinações. Então o que ele deveria realizar aqui na Terra com a mediunidade foi uma causa de uma doença, de uma patologia que ele carregou para o plano espiritual. Vejam a responsabilidade da mediunidade, a responsabilidade do médium,
que se deixa levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. Quando o médium se deixa levar por essa vaidade, querendo saber mais que Deus permite, querendo executar atividades e tarefas que não são pertinentes da mediunidade, que não fazem bem ao próximo, que não auxiliam, ele está desvirtuando o caminho que Deus permitiu que ele viesse com aquele talento. Então Joel, nesse instante Joel então, ele empalideceu, os olhos ficaram abertos como se ficassem parados, estagnados, muito longe daquele local. E então o Vicente diz, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. E o André, admirado, notou que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Então vejam, meus irmãos, que é mais uma lição para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente entender que o talento, né, que o dom da mediunidade deve ser utilizado para o próximo, sempre auxiliando, sempre por amorosidade, com bondade, com carinho. É isso que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Que Jesus os abençoe.